105 Tio e Pope capítulo 417 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sylvester cavalgava com Sir Doloran e o bispo Lazarca a seu lado. Ele chegou antes do exército de 30.000 soldados, todos parecendo mais saudáveis com suas armaduras limpas e lâminas brilhantes. Seus olhos estavam cheios de esperança de um futuro melhor e vitória sobre o Pate. Eles não tinham ideia de como fariam isso, mas o que quer que os rumores e os cartazes lhes dissessem, eles acreditaram. Sylvester ergueu sua longa espada no ar e se dirigiu à multidão. Prepare-se para marchar para o leste. Vamos além da cordilheira da barreira, entraremos nas terras inimigas e tomaremos o que é nosso. Enquanto falamos, o Grão-Duque está ocupado travando uma guerra com o Reino das Terras Altas, então este é a melhor hora de atacarmos. Lembre-se, ou vencemos hoje ou morremos tentando. Portanto, erga as suas lâminas e cante o nome do Senhor, pois já choramos o suficiente e não podemos mais chorar. Tum, tum. Os tambores de marcha começaram a ressoar simultaneamente e, em fileiras de 5, todos os soldados começaram a caminhar na bem pavimentada estrada sagrada que começava na Terra Santa e terminava na Cidade das Lamentações. Sylvester passou pouco tempo em seu próprio cavalo. Em vez disso, ele entrou na carruagem do arcebispo Nelson, pois tinha muito a discutir com o velho moribundo. O arcebispo ainda estava acamado porque o veneno havia causado muitos danos ao seu corpo. Mas ainda assim, o homem desejou vir junto, pois queria ver as pessoas corajosas do Sorrowkingdom finalmente se defenderem. Sua graça, chegaremos a Tipate em 10 dias, no máximo. Sylvester falou com o velho descansando na cama. Era uma carruagem feita especialmente para ele e por isso tinha um tamanho maior. O conde Bradley também estava lá, tendo incorporado seu exército ao exército de camponeses. Felizmente para o exército do conde, os camponeses podiam manter a ordem dentro das fileiras e sabiam como agir de acordo com comandos específicos. Velho, não morra tão cedo. Pelo menos veja o Sorrowkingdom se tornando livre novamente primeiro. Bradley disse enquanto cortava uma maçã para o arcebispo. Tosse. Seu pirralho. Você acha que vou morrer tão cedo? Você está enganado, pois eu só desejo morrer depois de ver o fim desta batalha e ouvir o hino de Lord Bard uma vez. O arcebispo disse de sua cama. Afinal, seu corpo foi o mais afetado, não sua voz. Sylvester riu e o tranquilizou. Vou rezar ao Senhor para que todos os seus sonhos se tornem realidade. O que há de tão especial nesse seu bardo? Quando é que cantar ajudou alguém? Seu canto pode alimentar os famintos. Conde Bradley questionou com uma voz duvidosa. É apenas o teatro da igreja para atrair as massas. Sylvester sorriu ao ouvir isso. Conde não estava errado em atrair as massas, mas estava errado em pensar que a igreja estava envolvida nisso. Bom. O arcebispo Nelson de alguma forma usou todo o seu poder em seu corpo e utilizou magia para fazer um pequeno recipiente de chá cair da prateleira na cabeça do conde. Seu menino ingrato. Lord Bard não é apenas um bardo, mas também um inventor. Ele provocou uma revolução médica e mostrou novas maneiras de tornar o solo fértil. Suas lendas são tantas que é impossível conhecê-las todas a menos que você esteja preparado a viajar e buscar cada um. Sua eminência transcende nossas limitações mortais. Ele conversa com Solis, e os comandos do Todo-Poderoso o direcionam para nos conduzir a um futuro melhor. Além disso, Lord Bard é um brilhante estrategista militar, tendo sido recentemente nomeado Grande Marechal de Campo de Gracia, o mais alto posto militar classificação dentro de qualquer reino. Conde Bradley coçou a cabeça em aborrecimento. Você sabe quem você lembra agora, velho? Quem? Bradley sorriu. Aquelas mulheres floridas que desejam seu cavaleiro de armadura brilhante e permanecem preparadas para abrir as pernas a qualquer momento. Tosse. Que a santa luz nos ilumine. O arcebispo começou a rezar instantaneamente. Dê alguma orientação a este homem de boca suja. Sylvester ouviu silenciosamente os dois homens brigando e finalmente perguntou quando podia.
Por que você está gastando tanto no Sorrow Kingdom, Conde? Você nem é deste reino. Bradley suspirou e abaixou a cabeça. Estou apenas me redimindo aqui, padre. O que você quer dizer? Sylvester perguntou ainda mais quando finalmente cheirou a oportunidade de aprender mais sobre o estranho homem forte. Bradley olhou para o arcebispo por um segundo, como se pedisse um conselho. Então, depois de obter um leve aceno de cabeça, Bradley começou a esfregar o rosto com um pedaço de pano. Um minuto depois, Bradley terminou e mostrou o rosto novamente. Agora, tudo parecia diferente e horrível até certo ponto. Seus olhos pareciam afundados com profundos círculos negros ao redor deles. Havia manchas pretas em seu rosto. Seus lábios estavam totalmente secos e as rugas da idade eram mais abundantes nele do que no velho arcebispo moribundo. Estou morrendo, revelou Bradley. Eu peguei uma doença pulmonar. Peguei enquanto espancava um escravo da fazenda. Até a morte. Só porque ele tirou um minuto de descanso. Sylvester se endireitou em seu assento enquanto a carruagem corria pela estrada esburacada. A luz do sol que entrava pela janela de cortina branca dava uma visão lamentável do conde. Os olhos do homem estavam cheios de tristeza e arrependimento. Nunca experimentei uma mistura tão forte de cheiros de tristeza e ódio. Sylvester disse o que sabia, pois ele também já foi como Bradley, cheio de arrependimento e raiva. Isso nunca vai embora. O arrependimento e o pensamento de si sempre permanecerá com você, não importa o que aconteça. Você pode apenas tentar ser uma pessoa decente. O resto está nas mãos do Senhor. Bradley acenou com a cabeça em sua declaração e olhou para a palma da mão enrugada enquanto continuava. Fui um monstro toda a minha vida. Matei pessoas, torturo pessoas, vendi-as, comprei-as e tudo mais. Minha esposa morreu durante o parto, deixando para trás um filho. Eu era muito rígido com ele e logo o vi falecer de doença. Minha mãe morreu quando eu era criança, e meu pai. Eu vi se matar depois de falhar em sua trama contra o rei. Eu não tenho nada na minha vida, padre. Então é por isso que você está ajudando as pessoas agora. Para mudar a si mesmo. Sylvester perguntou enquanto era um bom ouvinte. Bradley, 1,80 m de altura, um homem forte e poderoso. Ele nunca pareceu tão vulnerável quanto naquele momento. Ele ergueu o rosto e olhou Sylvester nos olhos. Tenho medo. Ou estava com medo do que viria a seguir depois que eu morresse. Inferno. Então conheci o arcebispo, que sugeriu que eu simplesmente começasse a ajudar as pessoas sem motivo. Ah, eu me lembro. O arcebispo Nelson se intrometeu. Você estava com medo de mim porque não acreditava em Solis. Honestamente, até eu às vezes duvido disso. Qualquer um ficaria depois de ver tanta loucura ao nosso redor. Bradley riu naquele instante. Ah, você era inteligente demais para um bruto como eu, velho. Mas acho que devo agradecer mais a você. Pela primeira vez na minha vida, tenho uma razão para existir, por mais tempo que seja. E pela primeira vez, você tem clareza sobre o seu futuro, acrescentou Sylvester. Mas e quanto à sua terra e riqueza? Bradley deu de ombros. Nunca me importei com isso. Minha riqueza é inútil. Não tenho herdeiro. Enviei uma mensagem ao rei Gland. Após minha morte, a terra retornará à coroa. Mas, o que me pergunto hoje em dia é: alguém virá aos meus últimos ritos para lamentar? Haverá alguém para acender minha pira? Eu irei, Sylvester prometeu. Sou apenas um padre humilde com muito tempo disponível. Ah, claro, humildes sacerdotes, Bach. Quando o arcebispo Nelson estava prestes a dizer algo, a carruagem parou de repente, sacudindo todos eles. Ting! Com as espadas em punho, Sylvester e o conde Bradley pularam da carruagem e correram para a frente, onde estavam Sir Doloran e o bispo Lazark. Todo o exército em marcha havia parado, como evidenciado pelos diferentes sons dos tambores. O que aconteceu? Sylvester questionou em voz alta. Sir Doloran encarou Sylvester com seriedade. Suas vendas foram totalmente removidas. 10 homens e mulheres bloquearam nosso caminho, padre. Vamos falar com eles. Vamos.
Sylvester não perdeu tempo e caminhou além da primeira coluna do exército em marcha. Ele olhou para frente, para a estrada no meio da paisagem desértica. Lá, 10 pessoas de diferentes alturas podiam ser vistas de pé com os braços cruzados sobre o peito. Todos eles usavam roupas semelhantes, casacos longos de couro preto, botas e luvas. Seus rostos eram visíveis, apesar de terem capuzes nas costas. Sylvester pacientemente deu alguns passos à frente e questionou em voz alta. Quem é você? Por que você para o exército? Pat. O homem baixo no meio dos 10 caminhou para frente e bateu o punho direito sobre o peito em uma saudação. Ele então abaixou um pouco a cabeça e falou com total respeito. Não queremos fazer mal e não temos malícia em relação a você. Na verdade, desejamos nos juntar à sua nobre causa e lutar contra o Grão-Duque ao lado. Sylvester não acreditou, pois farejou segundas intenções na forma de mentiras. Então ele confrontou os 10 diretamente. Diga-me quem você é primeiro, então eu posso permitir que você se junte à nossa luta. O homem baixo olhou para seus aliados à esquerda e à direita antes de responder enquanto sorria gentilmente. Vivemos nas sombras, longe da vista. Somos os homens e mulheres da Antilus. Twitch Pop capítulo 418. Sylvester odiava mais uma coisa. Foi a incerteza que surgiu durante seus planos. A aparição dos 10 seguidores do Antilus era uma dessas incertezas, pois ele não sabia o que eles fariam se rejeitasse sua ajuda. Eu vejo o que eles estão fazendo. Assim como eu, eles querem conquistar o coração dessas pessoas mostrando quanto são atenciosos. Sylvester verificou pelos aromas que sentia. Por que o Antilus está tão gracioso hoje? Não somos seus inimigos mortais? Sylvester perguntou a eles. O pequeno seguidor do Antilus concordou com a cabeça, sem esconder suas hostilidades. Sim, você está correto nessa suposição, padre. Mas vemos a miséria das pessoas aqui como um assunto mais urgente do que nossa animosidade. O Grão-Duque do Pat infligiu danos indescritíveis a essas pessoas e desejamos detê-lo. Sylvester percebeu o jogo de palavras do homem. Ele estava tentando influenciar o exército de plebeus atrás dele. Agora, se ele mandasse os seguidores do Antilus ir embora, ele seria visto como intolerante. Não é muito conveniente que você tenha aparecido quando já estamos a caminho da luta. Onde você estava quando os Widowmakers infligiram danos ao povo e queimaram cidades e aldeias? Onde você estava quando chamei esses homens honestos e corajosos para levantar os braços na cidade das lamentações? Você aparece aqui e declara apoio. Não posso deixar de me perguntar se o seu coração deseja algo mais. Algo maligno. Você está trabalhando para o Grão-Duque. Sylvester virou a maré instantaneamente. Mesmo uma partícula de dúvida em qualquer mente valia a pena. Sem mencionar que a igreja garantiu que o nome Antilus fosse visto sob a luz errada. Sir Dolores sentiu o cheiro da tensão e entrou na conversa. Se você realmente quer o bem para o povo, então vá embora e sirva aos plebeus ainda presos nas cidades e vilas. Ajude os curandeiros a vaciná-los com o novo remédio. Não perca nosso tempo aqui. O homem Antilus franziu a testa um pouco. Você não deseja ter mais poder de luta ao seu lado? Cada um de nós aqui é um mestre mago. Como você justificará suas mortes depois de rejeitar nossa ajuda? Ele é bom. Sylvester teria rido se não fosse pelo jogo que estava jogando. Sylvester se afastou da multidão e então se virou para enfrentar o exército. Soldados do exército. Os cartazes não prometeram uma vitória a vocês? Sim. Temos fé na igreja. Para a vitória. Os homens gritaram de volta. Isso levou Sylvester a se virar e enfrentar os seguidores do Antilus novamente. Como você ouviu, a promessa feita a eles foi de vitória total. Hoje, na frente de você e de todos os outros, eu lhes dou outra promessa: nenhum deles morrerá na batalha. O que? Realmente? Os altos murmúrios dos soldados camponeses começaram a clamar juntos. Eles não podiam acreditar no que Sylvester disse, um mero padre. Sylvester sabia que ele não era ninguém em seu disfarce, então ele convenientemente usou o nome do arcebispo. Não sou eu que prometo,
Mas o sábio arcebispo Nelson, pois ele detém o decreto especial da Terra Santa. Vocês, seguidores da Viu-Antilus, vocês só vêm aqui para nos atrasar, duvidar de nós mesmos e enfraquecer nossas mentes. Você não serve em nada além da sujeira tão nojenta quanto o grão-duque. Vá embora. Bispo Lazarque perguntou, parecendo um padre normal. Isso iniciou uma reação em cadeia, e o exército de 30.000 começou a gritar o mesmo. Como eram tantos, os que estavam atrás da marcha só souberam do que aconteceu por meio das palavras dos que estavam à frente. E muitas vezes, essas palavras eram sobrecarregadas. Os 10 seguidores do Antilus recuaram um pouco, seus rostos se transformando em feias carrancas. Seu líder, o homem baixo, olhou nos olhos de Sylvester. Nós apenas queríamos ajudar. Sylvester acenou com a mão zombeteiramente. E agora eu estou enxotando vocês como os cães oportunistas e profanos que vocês são. Vá agora. Eles pensaram que poderiam usar suas palavras na minha frente. Sylvester pensou e manteve seus sentidos elevados. O cheiro da raiva deles é tão... Espere. Porque eu sinto cheiro de morte. Sylvester começou a olhar para a esquerda e para a direita ao redor da paisagem. Tudo era apenas deserto, mas ele podia ver as montanhas à distância. Eles estavam tão longe que não eram claramente visíveis e pareciam apenas nuvens baixas distantes. A cabeça do Antilus está aí? Ele está olhando para nós? Sylvester se perguntou e silenciosamente decidiu parar de jogar. Homens e mulheres da Antilus, por favor, caminhem para o lado agora para que possamos continuar nossa marcha. Não consigo confiar em vocês, então se vocês realmente desejam ajudar as pessoas, vão para as aldeias e cidades locais. Sylvester dirigiu-se respeitosamente a eles uma última vez e então gesticulou para que o exército continuasse. Em nenhum momento, os tambores de marcha começaram a ressoar novamente e os soldados se prepararam em filas organizadas. Felizmente, ao ouvir os tambores, os seguidores do Antilus deixaram a estrada e ficaram observando ao lado. Sylvester estava preparado, no entanto. Se eles atacassem, ele os mataria instantaneamente, mesmo que o chefe do Antilus estivesse observando. Afinal, ele tinha tantas testemunhas, e uma coisa que aprendeu sobre o Antilus foi que ele estava travando uma guerra ideológica contra a igreja. E nessas guerras, o apoio público era tudo o que importava. Baque, baque, baque. A marcha continuou e, em poucos dias, eles chegaram à fronteira do Sorro Kingdom e Tipat. Infelizmente, a ponte havia sido destruída há muito tempo, então o único jeito era atravessar o rio a pé. Felizmente, de acordo com o plano estendido de Sylvester, com a construção das represas no Reino das Terras Altas, a água do rio Snack diminuiu muito. Agora, era fácil atravessar a pé e rápido. Precisamente por isso, havia muitas comunidades de refugiados significativas estabelecidas ao redor da fronteira, pois os comerciantes ainda viajavam por lá. Durante a noite, Sylvester e seu exército decidiram acampar ao redor do campo de refugiados, pois no dia seguinte lançariam o ataque oficial ao Pat. Esperava-se que eles enfrentassem resistência como a primeira coisa depois de entrar, já que não haviam mantido em segredo sua longa marcha. Os refugiados aqui construíram um mosteiro oficial. Podemos descansar lá. Sylvester trouxe o arcebispo Nelson para o pequeno prédio do mosteiro. Ele havia construído uma cadeira de rodas de madeira para o velho, para que pudesse ver ao redor sempre que parassem. Já era quase noite e chegou a hora de rezar. Os refugiados de lá eram muito religiosos e sempre lotavam o mosteiro de lá. Naquela noite, a multidão era maior porque os soldados camponeses também haviam chegado. Para Sylvester, era o disfarce perfeito para se movimentar e reunir algumas informações vitais. Então, quando o arcebispo Nelson estava se dirigindo ao povo e dando seu sermão, Sylvester foi para os fundos do mosteiro. Que a luz sagrada nos ilumine, Mãe brilhante. O mundo é um ovo. A mulher de meia idade, cabelos pretos e pele escura em vestes maternais brilhantes sorriu e abaixou a cabeça. Estamos dentro dela e somos seus criadores.
Depois de validar a identidade um do outro com as palavras codificadas, a mulher saltou para abraçar Sylvester. Eu só vi você uma vez na Terra Santa antes de ser enviado para cá. Eu sou abençoado por vê-lo novamente, Sua Graça. Sylvester riu e abraçou de volta. Me chame de Sylvester, mãe. Assim como minha verdadeira mãe, todas vocês são minhas mães. A mãe brilhante balançou a cabeça e rapidamente tirou um pergaminho de suas vestes. Isto é o que recebi de uma equipe de pregação itinerante ontem. Eles vieram do pátio depois de servir dentro do castelo do duque. Sylvester pegou o pergaminho, colocou-o no bolso e entregou à mãe Brigit uma bolsinha cheia de ouro. Por favor, use isso para se colocar em segurança se algo monótono acontecer. Eu nunca seria capaz de me esquecer se qualquer uma de minhas mães sofresse qualquer destino ruim. A você. Ela o abraçou novamente com força, acariciando sua cabeça. Eu realmente me sinto como uma mãe hoje. Isso é porque você é minha mãe. Mas devo me apressar, pois estou disfarçado a partir de agora. Voltarei a encontrá-la no caminho de volta se tudo correr conforme planejado. Sylvester se livrou do abraço e recuou com cuidado, assegurando-se de que ninguém o visse. Ele entrou imediatamente em seu quarto, que dividia com Sir Loren e o bispo Lazark. Senhores, eu tenho o nome do mago que fez a praga e espalhou. O bispo Lazark, que estava polindo o esqueleto de seu gato esqueleto, e Sir Loren, que estava polindo sua lâmina, pararam de se mover e silenciosamente olharam para Sylvester. Com pressa, Sylvester abriu o pergaminho e leu em voz alta. O Grão-Duque do Pati contratou um Darkizar para reviver o esqueleto do King of Sorrow Kingdom para extrair algumas informações importantes. Mas, com o tempo, o Darkizar parou de aparecer a céu aberto e permaneceu escondido sob o castelo do Duque. Ele criou a praga por uma razão desconhecida. Seu nome é Azural Romana. Baque. Isso é impossível. Sylvester olhou para cima e encontrou seu necromante favorito caído de volta na cadeira, seus olhos totalmente abertos, olhando para o nada. Ele está morto. Como pode ser ele? Por que ele iria? Aroma de confusão e tristeza. Quem é esse homem? Sylvester ficou intrigado. Ele perguntou diretamente ao bispo Lazark. Bispo, você conhece este homem? E ele é meu professor. Twitch Pop capítulo 419. Como ele morreu, exatamente? Sylvester perguntou. O bispo Lazark começou a falar em detalhes. Nosso mentor era um necromante brilhante, como ele ensinou a mim e aos 10. Ele era muito velho quando eu era adulto, mas seu poder ainda estava no auge. Sua morte não foi repentina, pois ele estava doente há muito tempo. Ele passou seus últimos dias na cama. Isso é tudo que sei. Deve ser outro homem com o mesmo nome, Lord Bard. Sylvester entendeu que o bispo Lazark não era um homem muito falador. O que ele disse sobre seu professor não ajudou muito, mas foi o suficiente para levantar algumas dúvidas. Você viu o cadáver dele? Perguntou Sylvester. Não, eu tive que sair para o meu exame da igreja quando ele estava muito doente. Foi meu irmão que o acompanhou durante seus últimos dias. Eu não gosto do meu irmão, mas nem ele vai mentir para mim sobre o nosso professor. A menos que ele fizesse parte do plano. Sir Loren interveio. O bispo Lazark caiu em silêncio. Ele podia ver seu irmão se juntando a seu mentor se algo sinistro estivesse em desenvolvimento. Devo falar com meu irmão. Eu não confio nele para falar a verdade. Sylvester começou. Em vez disso, deveríamos procurar seu mentor. Ele provavelmente está dentro do castelo real do Grão-Duque de Pati. Como já estamos indo para lá, eventualmente o confrontaremos. A partir disso, lembrei-me de algo. Sir Loren levantou-se e aproximou-se de Sylvester. Como os tempos eram muito perigosos, o velho cavaleiro havia removido o tapa-olho para poder estar no auge. Você prometeu aos homens uma vitória sem baixas. Queremos saber como conseguirá isso, Lord Bard. Sylvester queimou o pergaminho da mãe brilhante e foi até sua bolsa. Ele pegou 2 folhas de papel e as entregou a Sir Loren. Eu estava prestes a chegar lá, Sir Loren. Tenho uma missão especial que determinará se sairemos vitoriosos ou não.
Interessado, Sir Doloren leu as 2 páginas com calma. No entanto, no final, seu coração se recusou a permanecer o mesmo. Isso é verdade? Se for, então, isso pode mudar não apenas a batalha atual, mas o curso do futuro para o Sorrow Kingdom. Exatamente, Sir Doloren. É por isso que deve partir imediatamente, pois não faço ideia do que o futuro reserva. Ou se o Grão-Duque tem alguma participação secreta na peça. Sylvester tirou uma bolsa cheia de ouro. Use tudo, faça tudo o que você deve, mas cumpra a tarefa. Entendido, Lord Bard. Sir Doloren saudou Sylvester. Que a santa luz nos ilumine. Sem perder tempo, o velho cavaleiro mago arrumou sua bagagem e partiu imediatamente no meio da noite. Ele secretamente deixou o acampamento, pegou seu cavalo e correu para o território do pátio de um local secreto. O bispo Lazark não foi informado sobre para onde Sir Doloren foi, nem o homem perguntou. Ele ainda estava curioso sobre o plano de Sylvester, no entanto. Como você planeja lutar sem sofrer uma baixa? Sylvester simplesmente sorriu e bateu palmas. O senhor nos guiará. Não se preocupe. Miau miau. O bispo Lazark olhou para seu gato morto-vivo. Sim. O que aconteceu, Arpia? Mas foi Mirage quem fez o barulho. Então Sylvester pegou o menino branco e fofo e saiu da sala para falar com ele, já que ele estava fazendo muito barulho. O que aconteceu? Ele trouxe Mirage para o telhado do mosteiro. Ah! Coceira, Maxi. Sinto muita coceira nas costas. Também não consigo alcançá-la. Por favor, me ajude. Mirage freneticamente rolou no telhado de tijolos, tentando coçar as costas. Sylvester rapidamente pegou Mirage em seus braços e começou a arranhar. No entanto, assim que passou a palma da mão sobre ele, sentiu algo. O que? Aquelas estranhas esporas ósseas aumentaram de tamanho. Isso é câncer. Shonky, você sente dor quando eu toco ou pressiono suas costas? Sylvester perguntou enquanto fazia isso. Mirage balançou sua cabeça gordinha. Não, só sinto coceira. Por quê? Há algo estranho? Sylvester coçou a cabeça com uma das mãos. Meu amigo, ou você vai morrer, ou vai criar asas. Os lindos olhos azuis de Mirage se arregalaram e seu queixo caiu em choque. O quê? Mas eu sou imortal. Isso não faz sentido. Eu não sinto dor, então como posso morrer? É como ver uma espinha e dizer que você vai morrer. Você tem tantas espinhas nas costas, Maxi. Will, você morre. Sylvester deu de ombros. Bem, quem sabe? Eu posso morrer amanhã. Eu não sou imortal, afinal. Bom. Mirage de repente pulou e abraçou Sylvester no pescoço na frente. Estou triste agora. Bem, tenho certeza que uma banana vai te animar. Quanto à coceira, vou aplicar aquela magia de gelo novamente, já que te relaxou da última vez. Então Sylvester sentou-se e passou bons momentos com seu primeiro amigo no novo mundo. Ultimamente, ele não tinha muito tempo para conversar com Mirage, pois as pessoas sempre o cercavam. Mas ele sentia falta de compartilhar o tempo com ele, já que Mirage era puro de mente e muito leal de coração. Ambos não dormiram naquela noite e apenas conversaram sobre tudo e qualquer coisa. Em um momento eles falavam sobre saquear o mundo inteiro e, no segundo, Mirage perguntava qual era o gosto da lua. Foi bizarro e engraçado, mas era o momento deles. A noite passou assim, e o sol da manhã os banhou com um calor escaldante. Claro, era o sul e o calor geralmente era insuportável. Mas o povo se acostumou. Afinal, o que era mero calor quando a questão era sobre a vida e a morte do filho e da esposa? Soldados. Fiquei em formação. O comandante em marcha rugiu na frente. 30.000 fortes exércitos camponeses preparados para fazer sua marcha final direto para o coração do território inimigo. A jornada deles seria difícil, pois eles cruzariam a Cordilheira da Barreira, uma cordilheira fria e dura que dividia o Sorrow Kingdom e o Pát. Foi a primeira parede de proteção para o Pát. Tum, tum. Logo a marcha dos tambores começou e os passos combinados dos soldados ecoaram por todo o acampamento. Todos os refugiados viram o poderoso exército,
Alguns sentiram orgulho, alguns sentiram medo e alguns desejaram se juntar. Tum, tum. Sylvester permaneceu na frente e cavalgou ao lado da carruagem do arcebispo Nelson. Só mais um pouco e logo você testemunhará a queda do grão-duque. Você parece muito confiante, Padre Jonathan, disse o arcebispo de dentro da carruagem. Sua voz continha uma pitada de ridículo. Então ele agora tem certeza de que não sou um mero padre. Sylvester viu através dele. Claro, nunca estou confiante sobre algo, a menos que esteja certo sobre o resultado. Além disso, nunca deixo todos os ovos na mesma cesta, respondeu Sylvester enigmaticamente. Essas são palavras muito grandes para um padre, devo dizer, acrescentou o arcebispo. Sylvester simplesmente riu e aumentou o ritmo. Ele não queria mostrar sua verdadeira identidade antes de garantir algo. Lentamente, o exército cruzou o rio Snake e entrou na cordilheira. Eles não enfrentaram nenhum problema em atravessá-lo, pois o terreno era tal que nem mesmo o exército de defesa ousaria batalhar ali. Assim, o exército camponês moveu-se inabalável e, em 2 dias, cruzou a cordilheira da Barreira. Mas, além, tudo o que eles podiam ver era o verde, o que fez o exército camponês se despedaçar. Eles ansiavam por aquela terra. Ela foi tirada deles à força pelo malvado duque. A visão de Campos Verdes apenas fortaleceu sua determinação. Eles não se importavam mais com a garantia de vitória fácil de Sylvester. Se eles tivessem que derramar seu sangue, eles estavam prontos para fazê-lo. Pá! Uma trombeta soou alguns quilômetros adiante. Os batedores encontraram algo, e era o sinal. Em resposta, todo o exército diminuiu o ritmo e se espalhou um pouco para melhor gerenciamento. Na frente, Sylvester começou a se preparar para o inevitável. Ele comeu alguns cristais de solário, vestiu seu capacete e pegou sua lança. Era sua lança real, não sua arma disfarçada. Pá! Pá! Logo, 2 sons altos de trombetas vieram, e o sinal foi claro. Um exército inimigo foi avistado e era hora de se preparar. Baque! 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 Os bateristas transmitiram a mensagem por meio de padrões de bateria. O exército parou lentamente e começou a montar um acampamento para a preparação no pasto. Seria o acampamento atrasado onde os curandeiros, os cozinheiros e alguns outros funcionários de apoio ficariam. Depois de mais 3 horas, em frente a Sylvester e seu exército, outro exército apareceu ao longe, também acampando. Seus números eram significativamente maiores do que os de Sylvester, infelizmente. Além disso, eles tinham uma dor de cabeça maior a oferecer. Na grande tenda, Sylvester, o bispo Lazark, o arcebispo Nelson, o conde Bradley e mais alguns comandantes se reuniram. O conde Bradley havia enviado seus espiões à frente na estrada para reunir informações sobre o exército inimigo. As probabilidades estão contra nós. O conde Bradley notificou todos os homens. Somos apenas 35.000, mas eles somam quase 100.000. Além disso, eles parecem ter 10.000 cavalaria pesada 500 elefantes de guerra. Os rostos empalideceram naquela sala e o moral caiu no chão. A cavalaria pesada já era uma dor nas costas, mas os elefantes eram uma ameaça. Eram máquinas de guerra dificilmente controláveis, e cada uma delas poderia causar grandes danos ao exército camponês. O conde continuou. Esse não é o nosso único problema. A inteligência menciona especificamente que os comandantes do exército inimigo são o grande mago cavaleiro Enar e o próprio grão-duque Victor Zey Maverick, que também é um grande mago. A respiração tornou-se mais rápida e os comandantes do exército sentiram os joelhos fraquejarem. Um deles era particularmente vocal. Devíamos ter aceitado a ajuda daqueles seguidores do Antilus. Agora estamos condenados. Quantos grandes magos nós temos? Nenhum. Calma, Carlson, ou eu obrigo. O conde Bradley ameaçou seu comandante, e seus meros olhares foram suficientes. O arcebispo Nelson, em sua cadeira de rodas, olhou para o mapa da área e depois olhou para Sylvester. Tenho certeza de que o homem que nos trouxe aqui é o mais qualificado para falar.
Silvestre assentiu. Como eu disse, nenhum único homem morrerá amanhã. Tudo será resolvido, como Deus quiser. Isso não é suficiente, padre. Conde Bradley explodiu. Eu sei que você não é o que vemos. Diga-nos, quem é você verdadeiramente? Porque devemos confiar em você. Sylvester bateu palmas e rezou antes de sair da tenda. Você saberá amanhã o que está escondido. Não se preocupe, o destino já foi escrito. Que a luz sagrada nos ilumine. Twitch Pope capítulo 420 Reino de Riveria, Forte Girassol. Guerreiros. Chegou a hora de liberar o fogo interior. Hoje, nos levantamos contra a tirania e a opressão. Lutamos não apenas por nossa liberdade, mas pela liberdade das gerações vindouras. Vamos derrubar os muros da escravidão e da exploração. Não vamos mais ficar de braços cruzados enquanto nossos irmãos e irmãs sofrem. Vamos tomar este reino, torná-lo nosso e estabelecer uma nova ordem de justiça e retidão. Deixe a batalha gritar e deixe nossos inimigos tremerem de medo. Pois nós lutamos não apenas para nós mesmos, mas para a própria alma da humanidade. Que nosso Senhor nos abençoe. Caecilius Silvanus, o escravo encarregado de assumir o reino mais forte de Sol, Riveria, rugiu. Depois de anos de dedicação e planejamento, finalmente chegou a hora, pois o ferro estava quente e o martelo pronto. Caecilius levantou o braço enquanto segurava uma espada. Diga comigo. Vamos esculpir um novo mundo. Morte ao rei. Morte aos velhos caminhos. O Senhor pavimentou o caminho e nós apenas temos que caminhar. Que a luz sagrada nos ilumine. Que a luz sagrada nos ilumine. Que a luz sagrada nos ilumine. Em uníssono, os escravos levantaram suas vozes e se juntaram em um canto solene com Caecilius. Mas quem será o rei quando vencermos? Uma voz alta e questionadora veio do fundo da multidão. Quem será o governante deste vasto reino? Caecilius, claro. Ele é o nosso general. Foi ele quem nos mostrou o caminho. Outro escravo deixou escapar, sem perder tempo. Se não fosse por ele, muitos de nós estaríamos mortos. Além disso, ele não ajudou tantos de nós. Enviou dinheiro para nossas famílias enquanto servíamos como escravos. Quem mais senão Caecilius, o gentil, seria nosso novo rei? Verdadeiro. Quem, senão ele? Caecilius é meu rei. Rei Caecilius. Rei Caecilius. Os escravos escolheram seu rei com um leve empurrão na hora certa de um certo escravo na multidão. Depois disso, tudo correu conforme o planejado, exatamente como planejado. Enquanto a situação fervia em Riveria sob o nariz do rei, as coisas estavam muito mais abertas no reino das terras altas após a declaração de guerra. Mas a verdadeira batalha só começou quando Vinland Markinson, o grande mago elemental das trevas, entrou no reino das terras altas para a batalha. Ele veio sozinho, apesar de saber que o rei Igland e a rainha Igland eram ambos os grandes magos. Sua razão de confiança era o elemento que ele havia dominado. A escuridão era um elemento que só poderia ser derrotado usando o elemento luz. No entanto, o que Vinland deveria ter considerado era que Sylvester era um aliado próximo do rei Igland. Assim, todas as formas de lidar com a escuridão já foram dadas ao rei. Tudo o que restava agora era ver o quão eficazes eles eram. Os dois grandes magos se encontraram no campo de batalha perto da fronteira do reino Igland e Tipat. O rei Atrox Igland, em sua majestosa armadura de ouro brilhante, capa vermelha e cajado mágico, parecia muito mais forte do que o Vinland vestido de preto. Você não deveria ter bloqueado o rio. Vinland rugiu. King Igland ficou na frente de seus soldados com os braços cruzados. Mas as mesmas regras não se aplicam a você. Você desviou a água do rio Snack e fez um novo afluente para poder ter água. Onde está a justiça nisso? Os olhos de Vinland ficaram vermelhos de raiva. Isso não é a mesma coisa. Isso é um assunto entre o Sorrow Kingdom e nós. Nós vencemos a guerra, então temos os direitos sobre a água que flui dentro desse reino. King Igland riu e se preparou para lutar. Nesse caso, tenho o direito de fazer o que quiser, já que a barragem foi construída dentro do meu território. Vinland cerrou os dentes e, em grunhidos baixos,
Preparou-se para atacar. Você trouxe isso para si mesmo, Rei Atrox. Eu não queria tornar a rainha viúva, mas se você deseja, que assim seja. Aplaudir. Vinland bateu palmas, explorando suas enormes reservas de magia elemental das trevas. Ao encontrar o olhar do rei, ele liberou uma estranha luz escura que se expandiu como uma bola. Mas não fez nada a ninguém, pois eclipsou todos aqueles ao redor de Vinland dentro da bola das trevas. A bola continuou crescendo e, eventualmente, cresceu tanto que engoliu todo o exército Igland e o exército do Pat, claro, o rei Igland também. Bem-vindo ao domínio das trevas, rei Igland. Vinland rugiu. Dentro do orbe gigante das trevas, nada era visível enquanto as trevas assumiam o controle. No entanto, ao contrário dos soldados um tanto assustados do Pat, os soldados das terras altas mantinham um sorriso constante e confiante. Então este é o famoso domínio das trevas. Ouvi dizer que você poderia criar um domínio sem atingir o posto de Mago Supremo. Que desperdício de talento, honestamente. King Gland aplaudiu e elogiou Vinland. Mas, eu vim preparado. Meninos, façam. Estrondo. De repente, vários tiros de canhão ressoaram no campo escuro. Um momento depois, elaborados e belos fogos de artifício apareceram no céu. Eles queimaram lentamente e iluminaram todo o campo escuro. Todos podiam ver uns aos outros com esse desenvolvimento. Filhos de Gland. Ataque. King Gland rugiu e enviou o exército para lutar. Enquanto isso, King Gland caminhou em direção a Vinland enquanto estalava os dedos. Vamos começar. Vinland cerrou os dentes, vendo que seu domínio não estava sendo tão eficaz. Ainda assim, era seu domínio, concedendo-lhe alguns privilégios especiais. Whoosh! Com um flash, Vinland desapareceu de seu lugar e reapareceu ao lado do rei Gland. Em um movimento rápido, ele deu um soco envolto em uma aura de escuridão que pousou diretamente no peito do rei. O impacto sacudiu a terra com um estrondo estrondoso, lançando Igland pelos ares. Mas o rei simplesmente riu e acenou com a mão, conjurando uma enorme parede de terra que impediu sua queda. Imperturbável pelo ataque, Igland emergiu ileso dos escombros e avançou, sua capa tremulando ao vento. Forte, mas não o suficiente, ele provocou. De repente, como um relâmpago, Igland avançou em direção a Vinland com uma velocidade surpreendente. Mas Vinland estava pronto, levantando as mãos e convocando uma horda de criaturas sombrias para protegê-lo. Movimento tolo. A voz de Igland ressoou no ar. Ele quebrou a defesa de Vinland com um único golpe e o mandou cambaleando para trás. Mas antes que ele pudesse se recuperar, dois pequenos cristais caíram a seus pés e explodiram em um clarão de luz ofuscante. Vinland gasgou em estado de choque, percebendo tarde demais que seu oponente havia vindo preparado. Então, rindo triunfantemente, Igland se aproximou e o envolveu em um choque brutal de força e habilidade. A terra tremia a cada golpe, e o choque de seus poderes ecoava por toda a terra. Os dois magos se enfrentaram com poderes opostos, enviando ondas de choque pelo ar e destruindo a paisagem. Vinland conjurou tentáculos de escuridão que serpenteavam em direção ao rei Atrox, mas Atrox usou sua magia da terra, criando uma barreira de rocha para se proteger. Mais uma vez, usando os cristais de luz e aproximando-se, King Gland segurou o longo cabelo preto de Vinland e o balançou no ar como se fosse uma mera criança sem peso. Baque! Vinland caiu a poucos metros de distância, rosnando como um leão ferido. Ele então se levantou, zombou e ergueu os braços, convocando a energia negra que o cercava, concentrando todo o domínio na palma da mão como uma pequena esfera de energia negra. Os soldados ficaram no antigo terreno destruído novamente sob o céu claro. Mas a luta estava longe de terminar. Ninguém jamais sobreviveu a isso, Igland. Foi um prazer conhecê-lo. Vinland rugiu e gentilmente empurrou o orbe negro de energia. A princípio, a esfera negra apenas pairou em seu lugar. Mas um momento depois, disparou no ar, direto para o céu. Intrigado, King Gland esperou que o ataque viesse. No entanto, um minuto se passou e nada aconteceu. Então,
10 minutos se passaram e, mesmo assim, nada aconteceu. Bzzz. Porém, aos 11 minutos, o chão começou a tremer. Todos olharam para o céu e sentiram seus pés esfriarem. O exército Igland e até o exército de Patti tiveram a mesma reação. Lute contra isso, Igland. Vinland gritou zombeteiramente e se afastou. Bem acima no céu, milhares de meteoros gigantes cobertos de energia escura apareceram, todos queimando com um inferno ardente. Não havia para onde correr, pois cada meteoro era do tamanho de um castelo. A terra tremeu violentamente. King Igland, no chão, no epicentro, viu que seus soldados estavam ao alcance dos meteoros que caíam e, se ele não fizesse algo, todo o exército de Igland desapareceria. Mas, para a consternação de Vinland, ele não obteve a reação do primeiro que esperava. Seu palhaço! Parece que você esqueceu qual elemento eu dominei. Ao mesmo tempo, em Tipat, o primeiro confronto cara a cara aconteceu enquanto os dois exércitos se preparavam para a batalha. O exército camponês parecia minúsculo diante das enormes forças inimigas, mas ainda assim, sem nenhum medo, Sylvester ficou na frente em sua armadura sem capacete. Sua mão segurava a lança do infinito e em seu rosto havia uma estranha confiança. Nós não vamos sobreviver a isso. Conde Bradley murmurou. Sylvester riu e começou a caminhar em direção ao exército inimigo. Não se preocupe, Conde. Fique aqui e administre seus soldados, por favor. Arcebispo Nelson, me observe. Eu mantive meu disfarce apenas para garantir que o Patti não se sentisse muito ameaçado por minha identidade real e trouxesse todas as suas forças para cá. Todos os olhos se concentraram em Sylvester enquanto ele continuava caminhando em direção às linhas inimigas. A cada passo, algo começava a acontecer com o corpo de Sylvester. Seu cabelo escuro lentamente começou a ficar loiro brilhante e muito mais longo. Seu tom de pele ficou mais claro e seus olhos ficaram dourados novamente. O grão-duque do Patti Grande Mago Enar sentou-se em cima de um elefante e viu a verdadeira forma de Sylvester se aproximando. O grande mago se levantou e gritou, quem é você, garoto? Não se aproxime, ou terminarei esta guerra antes que ela comece. Seus camponeses insignificantes ousaram colocar seus pés imundos em minha terra. Inaceitável. Sylvester, porém, parou ao chegar ao meio do campo. Ele então abaixou a cabeça, fez uma saudação à igreja e cantou um hino. O tolo mortal que se recusa a ver a realidade. Por que você deseja testar sua mortalidade? Esta batalha é apenas uma formalidade insignificante. Pois o Senhor já viu sua imoralidade. Levante os braços se deseja a desgraça. Sua derrota, você já deve assumir. Para a paz e o perdão, não há espaço. Venha, levante o braço se deseja sua tumba. Cabelo loiro e uma auréola atrás da cabeça. Essa era toda a prova de que alguém precisava para adivinhar a verdadeira identidade de Sylvester. Enquanto o exército camponês se ajoelhava em oração, junto com o arcebispo Nelson, o lado inimigo clamava em confusão e medo. Isso é uma violação do artigo 12b. O grão-duque Victor Z. Maverick rugiu. A igreja não pode se intrometer em assuntos nobres. Sylvester balançou a cabeça em concordância e apontou a ponta de sua lança para o grão-duque. Eu entendo, grão-duque. É por isso que, sob a luz de Solis, eu invoco a lei sagrada e faço um desafio formal para o duelo sob a fé. Aquele que perder morrerá, e aquele que vencer não enfrentará repercussões, pois o duelo é sagrado e aprovado pelo Senhor. O silêncio se seguiu às palavras de Sylvester. Em resposta, o grão-duque de Patti pulou de seu elefante e caminhou até Sylvester enquanto batia palmas. Você é Sylvester Maximilian, o bardo. Você é tão corajoso quanto eu ouvi, tolamente corajoso, se devo dizer. Você deseja me desafiar? Um grande mago. Você não entende porque o duelo sob a fé é tão raramente invocado. Nem mesmo o Papa pode interferir, e se você morrer, será aceito sob a santa lei. Sylvester ficou imóvel. Ele segurou sua lança em sua mão frouxamente como uma simples bengala.
Sua capa vermelha ondulava ao vento e seu cabelo loiro dançava ao redor de seu rosto, mas sua expressão permanecia calma e controlada. Grão-Duque, acredito que você está enganado sobre o meu desafio. Ah, eu sabia. Você não pode estar falando sério sobre me desafiar. Apenas saia, e eu vou esquecer que isso aconteceu. O Grão-Duque virou-se para retornar ao seu elefante. Mas Sylvester não havia terminado. Eu invoco The Underfight contra vocês dois, Grão-Duque Victor Z e Maverick Grande Mago Enal. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.